Olá, crianças. Alguém na escuta? Sou a professora Francisca Neri e essa é a Francisquinha. Nós estamos aqui para trabalhar com vocês língua portuguesa. Hoje é a nossa 26ª aula. Paramos a nossa 25ª aula trabalhando com entrevista. Foi rapidinho a aula, iniciamos todo o processo. Hoje nós vamos continuar falando sobre entrevista, tentar aprofundar um pouquinho mais, vamos ler outras entrevistas para que vocês fiquem nota 10 nesse assunto. Para quando perguntar para vocês o que é uma entrevista, está assim, ó, como dizia minha avó, na ponta da língua e responder o que é. Mas olha só, crianças, olha bem para essa imagem na tela que eu trouxe para vocês. É uma imagem de uma entrevista. Tem a menina, que é a entrevistadora, e o menino, que é um veterinário de zoológico, que é o entrevistado. Então, assim, certamente ela foi conhecer algumas curiosidades do zoológico, conversar sobre os fatos que acontecem no zoológico e para passar para o público. Porque a entrevista é interessante porque a pessoa bate um papo e divulga, seja na escola, seja na TV, no jornal, na revista, faz uma divulgação daquele texto, daquele bate-papo para que outras pessoas conheçam também e saibam. Por isso que a função da entrevista é informar sobre a opinião de alguém, o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala, quais as tendências da moda, quais as tendências musicais. Então isso é a função da entrevista. Então olha só, na aula de hoje, além da gente ler as entrevistas, nós também vamos trabalhar sobre o texto e a escrita de algumas palavras desse texto, para que a gente, além de ouvir, ler, a gente também pratique a escrita. Combinado? Nós vamos, Francisquinha, a Francisquinha está mais descansando do que trabalhando, eu acho que vou pagar mais o cachê, né, Francisquinha? Então, olha, crianças, eu trouxe para vocês aqui hoje também, que está no material de vocês, uma outra entrevista. Dessa vez é de um grupo que eu particularmente sou apaixonada, é um grupo chamado Palavra Cantada. Olha que lá, Palavra Cantada já dá para imaginar, né? Se é Palavra Cantada, eles trabalham com musicalidade, ele transforma as palavras em música. E olha só, foi entrevistado por quem? Por Emília, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, acredita nisso? Então eu vou ler para vocês. É o Paulo Tati e Sandra Pérez, eles são músicos, como eu já falei, do grupo Palavra Cantada. Fiquem atentos à leitura, vou tentar ler pausadamente, para que vocês, quando eu fizer a pergunta, vocês já saibam responder direitinho. A Emília perguntou assim: achei super legal vocês fazerem música para criança. Por que surgiu essa ideia? Viu? Entrevistar é isso, é fazer uma pergunta que as outras pessoas querem saber. Aí a Sandra que respondeu: a gente queria fazer música que fosse próprias para criança, com temas curiosos, muita poesia e inventar melodias e ritmos. E a Emília pergunta: o que vocês gostavam de ouvir quando eram crianças, bem pequenos? E o Paulo começa respondendo: eu ouvia muito rádio, por isso acabei conhecendo todos os tipos de música. E a Sandra complementa: quando eu era criança, gostava de uns disquinhos coloridos de histórias e música, e também de disco dos saltimbancos, fantástico também. E a Emília pergunta: por que é importante as crianças ouvir música quando pequenas? E ela responde, o Paulo: a música deixa a gente mais feliz e alegre. E a Sandra responde: e fica muito mais fácil fazer amigos quando ouvimos música junto com outras pessoas. Aí a Emília faz uma outra pergunta: como é que vocês criam as músicas? O Paulo fala: essa é fácil. Gostamos de inventar, usamos muita imaginação para descobrir temas diferentes. Temos uma música bem engraçada, que é sobre bola e tem um trecho que é assim: o planeta bola é uma bola que rebola lá no céu. Então, olha só, foi pequena entrevista porque nós também pegamos só uma parte. Por que nós pegamos só uma parte? Porque o nosso tempo é pequenininho. Mas vamos prestar atenção, como nós falamos no início, essa entrevista, ela traz assim um lado mais infantil do lado musical. E os entrevistados foram quem? Paulo e Sandra do grupo música, Palavra Cantada. Então, olha só, que traz de diferente nessa entrevista? Ele traz temas curiosos,
Enquanto o Ziraldo começou desenhando, eles já começaram transformando palavras em música e em ritmo. Agora presta atenção que nós vamos conversar um pouquinho sobre a escrita. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder conforme estava lá. Na entrevista, os músicos falam que sobre as músicas que eles ouviam quando eram crianças. E vocês aí em casa? Que tipo de música vocês gostam? São música voltada para criança? O que vocês andam ouvindo? Já fizeram momentos musicais em família? Porque vocês viram que eles desde criança gostavam de música? Se você costuma desde pequeno ouvir boas músicas, você vai crescer com uma capacidade, um repertório riquíssimo. Se você fosse entrevistador, que pergunta você gostaria de fazer para essa dupla? Pensa direitinho, faça essa pergunta, anote no seu caderno e tenta o que eles iriam responder. Use a imaginação de vocês. Mas agora nós vamos fazer um treino. Eu tive que pegar alguém para entrevistar crianças e como nós estamos na pandemia, eu peguei uma aluna que está aqui comigo todos os dias, adivinha? Olha só, a entrevistada foi a Francisquinha, vocês acreditam? Ela aceitou dar uma entrevista para mim ontem, para a gente preparar a aula, para a gente conversar com vocês. E a entrevista dela está bem aqui. Vamos ouvir? Querem ouvir a entrevista da Francisquinha? Saber um pouquinho mais sobre ela? Então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: quando você nasceu? Aí ela sorriu. E eu falei, ou melhor, quando você foi criada? E ela respondeu, em dezembro de 2018. E aí eu perguntei, mas e onde você nasceu? E ela sorriu de novo. Eu falei, tá, Francisquinha, onde você foi produzida? Ela falou, em Porto Nacional. Eu perguntei, como você conheceu a professora Francisca? E a Francisquinha respondeu sorrindo, bem sorridente, falou, eu fui um presente bem especial de uma amiga especial, a professora Ana Ribeiro. E a professora perguntou, né, Francisquinha, o que você mais gosta de fazer? Eu achei interessante a resposta dela. Ela respondeu, gosto de participar das gravações, das aulas, ver filme com a minha amiga Francisca, ficar de boa em casa, ler livros e ouvir histórias. E a última pergunta que eu fiz para ela foi, o que você gostaria de falar para as crianças do 2º ano, Francisquinha? E ela respondeu, crianças, aproveite muito a vida de vocês, cada minuto, com a família, que são as pessoas mais importantes. Fique com os amigos, brinque bastante e, é claro, faça as atividades da escola. Perceberam? Já foi um ritmo diferente essa entrevista, foi mais um bate-papo entre amigos, para trazer para vocês um pouquinho mais de curiosidade sobre a Francisquinha. Entenderam o que é direitinho? Agora, gostaram da entrevista? Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão atentos ouvir. Como eu falei no início da aula, o que era a entrevista? Era um diálogo entre 2 ou mais pessoas. Teve a entrevista só com o Ziraldo na primeira aula, teve a entrevista com o Paulo e com a Sandra, 2 pessoas, e a última entrevista com a Francisquinha, só uma pessoa. E qual foi a informação que ela trouxe? Opinião sobre o que elas fazem, com o que elas acham, o que elas pensam, sobre música, sobre literatura e sobre a vida da Francisquinha. Mas olha só, durante a entrevista, nós falamos algumas palavras, tanto a entrevista da Sandra quanto a entrevista do Paulo. E nós escolhemos algumas palavras para a gente estudar sobre essa questão da escrita. Porque o processo de escrito, se você não pratica, é demorado. Se você pratica, escreve um pouquinho cada dia, lê um pouquinho cada dia, vai aumentando o seu vocabulário, você vai ficando bem esperto e logo, logo vai estar conseguindo escrever textos gigantes. Então vamos ver as palavras? Nós escolhemos algumas palavras o quê? Olha só. Essa palavra aqui, rádio, ela estava em qual das entrevistas? Na entrevista com a Francisquinha ou na entrevista lá com o Paulo e com a Sandra? Vocês pensaram? Isso, na primeira entrevista. Se fôssemos trabalhar a palavra como um todo, quantas letras, quantas sílabas? Gente, uma questão curiosa, vocês sabiam que a palavra rádio, no Brasil, ela tem, rádio, 2 sílabas. Em Portugal e nos outros países que falam português, elas têm 3 sílabas, você fala rádio, por causa da pronúncia. Incrível, né? Eu descobri isso, acredita, preparando aula para vocês, que em outros países a sílaba tônica conta mais forte. Agora, olha só.
Qual foi das entrevistas que citou a palavra Ana Ribeiro? Será que foi em qual? Ah, vocês entenderam direitinho, né? Foi a amiga da Francisca que deu a Francisquinha para ela. Então, ó, Ana Ribeiro. Presta atenção que depois nós vamos fazer outra curiosidade sobre essas palavras. A palavra poesia. A palavra poesia estava em qual entrevista? Ah, estava lá com o Paulo e com a Sandra quando eles falavam que pegava as palavras e gostava de brincar com música, com a poesia das palavras. Vamos lá? A palavra Emília era o nome da entrevistadora, certo? Qual era a entrevistadora? Lá quando a entrevista da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que entrevista a Sandra e o Paulo, lá do Palavra Cantada. A palavra Paulo, moleza também, não é? Eu acabei de falar que era o entrevistado lá da primeira entrevista. A palavra criança estava em qual entrevista? Essa é fácil? Não sei. Estava nas duas. Tanto a Emília quanto, gente, o Paulo e a Sandra falou direitinho da palavra criança. Falaram que o tempo de criança, que quando eu era criança ouvia música. E aí a Francisquinha passou um recado importante. Falou que criança aproveite o tempo para ler, para brincar, para estudar, para ficar com a família. Certo? A palavra música estava em qual? Vocês lembram? Também estava nas duas, porque a Francisquinha indicou que vocês para ouvir uma boa música e também a Sandra e o Paulo que fazem música. E essa aqui é moleza. A palavra Francisquinha estava em qual das entrevistas? Na última. Mas agora, o que nós vamos fazer? Acompanhe comigo na tela. Aí estão todas essas palavras que eu mostrei para vocês agora, mas olha na tela. Eu coloquei até assim em forma de degradê, degrauzinho, para que nós possamos trabalhar. Olha só, leia comigo. A primeira, Paulo, Sandra, Emília, Francisquinha, criança, rádio, poesia e música, certo? Agora observe uma coisa. Não sei se vocês perceberam, algumas palavras começaram com letra maiúscula, outras não. Nós já trabalhamos isso em outras aulas. Por quê? Quais são as palavras que estão com letra maiúscula? O Paulo, que é o nome próprio, o nome de um homem, né? A Sandra, a Emília e a Francisquinha, que são nomes também de pessoas. Agora, olha a palavra criança, rádio e poesia, música. Estão com letra minúscula, porque são palavras, são nomes comuns. Criança é todo o nome que se dá a todos os pequeninos. Rádio, poesia é um texto literário lírico, então que trabalha toda a estrutura, trabalha a paixão, trabalha o sentimento. E a música nós já sabemos, tudo que traz melodia. E por que nós vamos ter que observar isso? Porque quando a gente vai escrever, tem que lembrar que início de frase eu escrevo com letra maiúscula, nome de próprios eu escrevo com letra maiúscula. E aí a gente tem que ler para separar. Leia cada uma delas, separe as sílabas dessas palavras para ver quantas sílabas cada uma delas, quantas letras e qual é a primeira, qual é a última. Para fechar, eu vou deixar uma atividade de casa bem interessante que eu comecei a falar na outra aula, mas que eu vou reforçar aqui e vou cobrar de vocês e que não está na plataforma. Então, além das atividades da plataforma, você vai fazer o quê? Uma entrevista. E quais as perguntas que vai ter nesse roteiro de entrevista? Vai perguntar sobre o trabalho do papai ou da mamãe, aonde trabalha, o que faz, como é o trabalho, o que mais gosta no trabalho, quanto tempo fica lá, certo? Então, crianças, entenderam direitinho o que é uma entrevista? É um bate-papo entre uma pessoa e um grupo, ou entre duas pessoas, para trazer opinião sobre algum assunto e tem a função principal, informar os outros sobre a opinião dessas pessoas. A nossa aula chegou ao fim. A Francisquinha hoje está toda poderosa, né, Francisquinha, porque foi a entrevistada da aula. Então, não esqueça de fazer as atividades, acesse a plataforma, assista a aula novamente se for preciso no canal do YouTube. Se não tem como, procura a tua escola, mas não deixe de fazer as atividades. É importante para o teu desenvolvimento, é importante para a tua aprendizagem. Fique bem e logo, logo vamos estar de volta.